Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao tema Fundamentos da Lógica, neste bloco vamos falar sobre a segunda parte da negação das proposições compostas. Falaremos especificamente sobre a negação de uma proposição do tipo condicional. Esse tipo de negação cai muito em prova. E a notícia boa é que ela é bem simples, é bem tranquila de você entender. Eu vou trazer para você todas as nuances, todas as possíveis situações em que pode ser cobrada a negação de uma proposição do tipo condicional. Então vamos conferir. Vamos lá. Está aí na sua tela o nosso sumário. Eu já falei que o nosso assunto é negação das proposições compostas, parte 2, e falaremos sobre a negação de uma condicional. Então vamos lá, vamos começar. A negação de uma condicional, ela contém uma regra geral. Que regra é essa? Vamos lá. São 3 passos. Repete-se o antecedente, nega-se o consequente e troca-se o símbolo de condicional pelo símbolo de conjunção, ou seja, eu vou trocar a condicional pela conjunção. Como é que é isso na sua estrutura lógica? É assim: vou negar uma proposição do tipo condicional. P então Q. Beleza. A negação vai ser obtida da seguinte forma: vamos repetir o antecedente e, sempre o e, vamos negar o consequente. Deixa eu chamar a atenção. Se eu tenho uma condicional do tipo P, então Q, é sempre bom relembrar, esse cara aqui é o meu antecedente. Legal. Ele também pode ser chamado, e eu já vi em prova, de precedente. Legal. Esse cara que se encontra após o símbolo de condicional, esse Q, ele é chamado de consequente. Então, na prática, o que a gente faz? A gente vai repetir o antecedente, que é esse cara aqui, e vai negar o consequente, tá bom? Sendo que vai sair o símbolo de condicional e vai entrar a conjunção. O que significa isso na prática? Já anota aí e guarda no coração. A negação de uma condicional sempre será uma conjunção. Sempre. Anota. A negação de uma condicional sempre será uma conjunção, ou seja, a negação do se então sempre será o e. Por que estou falando isso? Algumas bancas tentam te confundir e colocar como provável negação de uma condicional uma outra condicional, que ela é bem parecida com essa regrinha e o aluno acaba se confundindo. Então, guarda no coração que a negação de uma condicional sempre será uma conjunção. Se eu quero negar uma condicional e a banca coloca uma outra condicional como possibilidade, isso está incorreto. É uma pegadinha, tá bom? Então, vamos verificar na prática como é que acontece isso daí. Vamos lá. Primeiro exemplo. Se Alex estudar, então será aprovado. Então, repare o seguinte. Esse cara aqui é o antecedente. Esse cara aqui é o consequente. Quem define isso? É o então. Você vai dividir sempre a condicional antes do então. Então, quem está antes é antecedente, óbvio. Quem está depois é consequente. Só que é o seguinte, ficar decorando a regra é ruim. A gente vai aplicar a regra do mané, que eu falei na aula anterior, e aqui eu vou especificar. O que é a regra do mané? Essa regra é aplicável nas condicionais quando a gente quer encontrar as suas negações. Olha só, você vai aproveitar o MA e vai falar assim, ó, mantém. Só que você não mantém qualquer coisa, você mantém a primeira. Beleza, quem é a primeira? É a primeira parte, é o antecedente. E, sempre o E, a gente já falou sobre isso. A negação de uma condicional é sempre o E. A gente vai negar a segunda. Vamos aproveitar o ne aqui, ó. Vamos negar a segunda. Então, repare que se você aplicar esse mnemônico, mantém a primeira e nega a segunda, você nunca mais vai errar. Eu até brinco com meus alunos, sobretudo nos cursos presenciais,
que eu posso lembrar do marido infiel. O que o marido infiel faz, gente? Bota aí como mnemônico que você nunca mais vai esquecer. A negação de uma condicional é a negação do marido infiel. Porque o marido infiel, ele é um mané. Por que ele é um mané? Porque ele mantém a primeira, ele mantém a esposa, e o que ele faz com a amante? O que ele faz com a segunda? Ele vai sempre negar. Então, mantém a primeira e bota nega, né? E nega a segunda. Vamos lembrar do marido infiel, porque ele é um mané. Pegou o mnemônico? Então, vem para cá. Mantém a primeira, então vamos repetir. Manter é repetir, vai ficar Alex estuda. Também falei sobre isso na aula anterior e vou reiterar agora. E não será aprovado. Por quê? A proposição será aprovada, eu vou negar. Mantém e nega. Alex estuda e não será aprovado. O que eu quero chamar a atenção aqui, galera? São muitos detalhes, eu gosto de passar todos eles. Repare que na condicional tinha a seguinte proposição. Alex estudar. Por quê? Porque eu tinha o se. Se Alex estudar, beleza? Repare que quando a gente foi negar, a gente botou que o Alex estuda. Então, repare que essa alteração no verbo, ela não caracteriza erro, porque tem que fazer sentido. Imagina se eu botar assim, ó, Alex estudar. Não vai fazer sentido. Então, para fazer sentido, eu precisei mexer no verbo. O verbo era estudar e ele ficou estuda. Então, guarda no seu coração. Alteração de tempo e modo verbal, tanto na negação quanto na equivalência, para que a proposição tenha sentido, não caracteriza erro, tá bom? Isso não constitui erro. Legal, vem para cá. Outro detalhe importante, que a gente também já falou em aula anterior, eu vou estar o tempo inteiro relembrando. Se eu puser assim, ó, vou trazer esse cara para cá, vou trazer esse cara para cá e vou manter o E. Se eu falasse assim, ó, Alex não será aprovado e estuda. Estaria correto? Sim, estaria correto. A condicional, ela não admite a comutatividade. Então, se eu falasse se é aprovado, então estuda, é diferente de se estuda, então é aprovado. Na condicional não pode. Agora, o nosso gabarito, a nossa negação é o E. Esse E admite a comutatividade. Então, Alex estuda e não será aprovado. Alex estuda e não é aprovado. É a mesma coisa que eu falar que o Alex é aprovado, perdão, não é aprovado e estuda, ou Alex não será aprovado e estuda. É a mesma coisa. Vou até botar aqui, ó. Se eu falar Alex não será aprovado e estuda, está correto. Porque esse carinha aqui, o E, ele admite a comutatividade. Se eu falar Alex não é aprovado e estuda, também está correto. Eu posso mexer no verbo, tá bom? Vamos prosseguir. Agora vou um pouquinho mais rápido. Se Anitta não for médica, então Poliana não é juíza. Tem uma condicional que era negação. Regra do mané, marido infiel. Mantém a primeira e nega a segunda. Repare que ao manter a primeira, esse não, ele continua, porque eu vou manter, eu vou repetir. Então, vai ficar assim, ó. Anitta não é médica. Repare que eu vou mexer no verbo para fazer sentido. Anitta não é médica. E, sempre o E. Agora eu vou negar a segunda. Quando eu for negar a segunda, é o cuidado que eu tenho que ter, porque a palavrinha não já aparece. O que eu vou fazer? Vou retirar E, Poliana é juíza. Então, esse é o nosso gabarito. Ah, Júlio, eu já sei que você vai falar que eu já te conheço. Se trocar a ordem, está correto. Sim. Se eu falar Poliana é juíza e Anitta não é médica, está correto. Tudo bem? Beleza. Exemplo 3. Se Vanusa não é empresária, então Gleidson não é motorista. É uma condicional que era negação. Nada mudou. Mantém e nega. Repare que, ao manter, esse não
permanece inalterado. Vai ficar Vanusa não é empresária. Nada mudou. Agora, entre o E, sempre o E, eu estou sendo enfático com isso. Vou negar a segunda, vou tirar esse não. Vai ficar Gleidson é a motorista. Tranquilo? Ah, Júlio, já sei o que você vai falar. Já te conheço e já aprendi. Nunca mais vou me esquecer de tanto que você fala. Se eu puser esse cara para cá e esse cara para cá, também está correto. Gleidson é motorista e Vanusa não é empresária, tá bom? As duas formas estão corretas porque o E admite a comutatividade. Então, vou te pedir agora um seguinte favor. O que você vai fazer? Você vai dar um pause e vai anotar tudo que está no slide, beleza? Ou você vai printar esse slide, porque eu vou apagar toda a tinta dele, que eu quero mostrar uma possível pegadinha que envolve a condicional. Lembra de que eu falei há pouco para você sobre essa possibilidade? Qual a possibilidade? De você confundir a negação da condicional sendo utilizada uma outra condicional, que é uma pegadinha que as bancas fazem. E é isso que eu vou te mostrar agora, tá bom? Vem para cá para você ver. Faz o que eu te pedi. Dá um pause e anota ou printa essa tela aí que eu já vou apagar tudo isso daí. Faz esse favor. Já deu tempo, né? Beleza. Vamos lá. Vou pegar apenas o primeiro exemplo. Eu tenho a proposição condicional. Se Alex estudar, então será aprovado. Vou aplicar a correta negação. Mantém Alex estuda e, sempre o E, nega. Não será aprovado. Isso aqui a gente já sabe, tá certinho. Podia botar não é aprovado? Pode, não tem problema nenhum. Show. O que as bancas fazem? Elas botam assim, ó. Se Alex estuda, vírgula, não será aprovado. É o aluno, no calor da emoção, naquela correria, no desespero, no momento da prova, que a tensão ela aparece, ele marca essa situação. Porque olha só, estou mantendo a primeira, estou negando a segunda. Aí parece que está certo, mas isso aqui está o quê? Errado. Porque aqui eu tenho uma condicional. O cara bota o se aqui, ele omite o então que deveria estar aqui, e o aluno na correria, é normal, o aluno está sempre tenso na prova, ele acaba marcando. Então, galera, cuidado que isso aqui é pegadinha. Você não vai cair na pegadinha, porque eu já te falei que a única possibilidade de negação de uma condicional é a conjunção. Então, vamos lá. Guarda no seu coração. A negação de uma condicional é sempre a conjunção. Se a banca tentar te induzir ao erro colocando uma outra condicional em que ela mantém e nega, cuidado, porque eu tenho que tirar o conectivo da condicional e colocar o e, tá bom? Tem que sair a condicional. Não pode a negação de uma condicional ser a própria condicional. Fechado? Beleza. Então vem para cá. Vamos prosseguir. Agora eu quero chamar a atenção para alguns detalhes. Repare que esta condicional ela contém três proposições. Ó. Ana é costureira é uma proposição, Rafaela estuda é outra proposição e Renato não se casa é uma outra proposição. Eu tenho três. Júlio, o que muda? Nada. Você vai sempre dividir a condicional antes do então. Vai dividir ela aqui. Ó. Então, tudo que está aqui é a primeira parte e tudo que está aqui é a segunda parte. Então, cuidado, vamos lá. Vamos negar essa condicional. Mantém a primeira, então vai ficar assim, ó, Ana é costureira, a gente mantém, sem problema nenhum. Ana é costureira e sempre o E. Vou até dar um destaque nesse E. Vamos negar a segunda. Agora é o cuidado que você tem que ter. A segunda é toda essa parte aqui.
E aqui existe um conectivo lógico. Se eu vou negar tudo isso daqui, eu tenho que aplicar a regra desse conectivo lógico. Como é que eu nego E? Vamos lembrar? Foi assunto de aula anterior. Repare que no consequente dessa condicional, eu tenho a palavrinha E, ou seja, eu tenho o conectivo lógico da conjunção. Como eu tenho que negar esse consequente, que é a segunda parte, eu preciso negar uma conjunção. Então, preciso aplicar a lei de Morgan. Como é que fica neste caso? A gente vai negar as duas proposições e vai trocar o E pelo OU. Foi? Legal. Então, vamos lá, vamos fazer isso. Negando a proposição Rafaela estuda, vai ficar Rafaela não estuda. Troco o E pelo OU. Renato não se casa, eu vou negar. Então, vai sair esse carinha aqui. Vai ficar que o Renato se casa. Então, repare que a negação é Ana é costureira e Rafaela não estuda ou Renato se casa. Galera, eu posso mexer nessa estrutura, tá bom? Eu posso botar, por exemplo, Ana é costureira e Renato se casa ou Rafaela não estuda, está correto. Eu posso fazer o seguinte, Rafaela não estuda ou Renato se casa e Ana é costureira. A única coisa que caracterizaria o erro é se eu pegar esse E e colocar no lugar desse OU, e se eu pegar esse OU e colocar no lugar desse E. Não pode. Entre Rafaela e Renato, sempre tem que estar presente o OU, tá bom? Então, entre eles eu não posso mexer. Agora, nas estruturas eu posso, tá bom? Porque tanto o E quanto o OU admitem a comutatividade. Então, o que a gente fez na prática? Como consequente contém duas proposições, a gente considera toda essa parte como a segunda parte da minha estrutura de negação. E como é que é a estrutura de negação? Mantém a primeira e nega a segunda. Então, esse consequente que possui duas proposições, todo ele é a minha segunda parte. Aí eu aplico a regra do Mané. Mantém e nega a segunda parte, tá bom? Volta para cá para você perceber que no exemplo 5 eu tenho uma situação também um pouquinho diferente. Repare que agora eu divido a condicional sempre antes do então. Aqui eu tenho duas proposições. Aqui eu tenho uma. Muda alguma coisa? Não. Isso tudo aqui é a minha primeira parte. A gente vai apenas repetir. Vai ficar assim, ó. Eliane está na sala. Tem que ter paciência, né? Eliane está na sala e José está no quarto. Observe que eu repeti toda a primeira parte, que é essa daqui. E, vou dar um destaque nesse E, nego a segunda parte. A segunda parte contém a palavra não. Eu tiro, então vai ficar Ricardo está no quintal. Pronto. Conseguimos fazer a negação dessa condicional. Então, a negação dessa condicional vai ser Elaine está na sala e José está no quarto e Ricardo está no quintal. Eu posso mexer nessa estrutura? Posso. Posso trazer esse cara para cá, esse cara para cá e falar José está no quarto, Eliane está na sala e Ricardo está no quintal. Tá certo? Se eu falar Ricardo está no quintal e José está no quarto e Eliane está na sala, também está certo. Porque os conectivos, ambos, eles admitem quem? A comutatividade. Foi? Então, qual a diferença desse exemplo para o anterior? É que neste exemplo, no antecedente da condicional, havia duas proposições. Então, todo esse antecedente eu preciso manter, ou seja, eu preciso repetir do jeito que ele aparece, tá bom? Então, cuidado, eu posso ter no consequente duas proposições ou posso ter no antecedente, ou até mesmo nos dois. Eu posso ter quatro proposições na minha condicional. Olha só, dá uma olhadinha aqui. E se eu tiver quatro? Não muda nada. Olha só, corto antes do então e divido. Toda essa aqui é minha primeira parte. Eu vou repetir, não faço nada. Vai ficar Mariana. É só ter paciência. Vai ficar Mariana. Não é artesã.
tem que repetir tudo isso daí. E Daniela é escritora. Beleza. Com bastante tranquilidade para você entender. Show. E, sempre o E. Sei que eu já estou chato com isso, você já não aguenta mais ouvir. E. Agora vamos negar a segunda parte. Quem é a segunda parte? Tudo que vem após o então. Repare que é o ou. Vou trocar o ou pelo e e vou negar as proposições. Quando eu negar a Regina não é garçonete, o não sai. Vai ficar que a Regina é garçonete. Trocamos o ou pelo e. Então, esse e aqui é porque eu estou negando esse ou. Alex é carteiro, vai ficar com Alex. Não é carteiro. Júlia, eu posso mexer nessa estrutura? Claro, porque o e admite a comutatividade. Posso falar Alex não é carteiro e Regina é garçonete e Daniela é escritora e Mariana não é artesã. Posso fazer várias mudanças. Daniela é escritora e Mariana não é artesã. E Alex não é carteiro e Regina é garçonete. Então aqui eu posso brincar, porque o e admite a comutatividade. Tudo bem? Então, fechando aí essa parte de teoria, a gente teve agora uma condicional com 4 proposições. Divide antes do então e segue a regra do mané. Mantém a primeira parte e nega a segunda. A primeira parte era uma conjunção, a gente repetiu do jeito que estava. Na segunda parte, havia uma disjunção, a gente negou. E a negação da disjunção, como é que a gente faz? Troca o ou pelo e nega todo mundo. Foi? Beleza. Então, terminamos a parte teórica. Vamos trabalhar agora questões já cobradas em prova. Vamos nessa. Se Jorge é inteligente, então ele é analista de redes. Eu quero o quê? Negar essa afirmação. Galera, nas questões eu vou trabalhar um pouquinho mais rápido, não vou ficar perdendo muito tempo, porque a gente já fez vários exemplos, eu tenho certeza que vocês já compreenderam. Olha só. Corto no então. Mantém, é assim que eu quero que você faça na prova. Eu fiquei copiando o tempo inteiro para você entender, para você acabar guardando no seu coração. Agora, eu vou ser prático, como você deve fazer no dia da prova. Dividir antes do então. Mantém esse cara, Jorge é inteligente, e nega a segunda parte. Então, o se então vai o quê? Vai sumir. Quando eu negar isso aqui, vai ficar que ele não é analista de redes. Então, o gabarito é esse. Ó. Jorge é inteligente e não é analista de redes. Vamos procurar? Aqui está errado, porque fala que o Jorge não é inteligente. Aqui, eu nem vou perder tempo, porque é se então. Sai fora, joga fora. Aqui também é se então, sai fora. Então, repare que, por exclusão, eu chego ao gabarito, que é a letra C. E olha que está bonitinho. Ó. Jorge é inteligente e não é analista de redes. Então, galera, no dia da prova, é para fazer desse jeito. Não é para você ficar copiando por extenso a proposição. Mas, Júlio, por que você copiou? É para que você aprenda, para que você entenda e para que fique guardado no seu coração. E você perceba que eu posso mudar, né? Eu posso mexer nas estruturas. Agora, no dia da prova, é do jeito que eu fiz aqui. Aproveite as opções, tá bom? Legal. Então, vamos lá. Vamos agora para a questão seguinte. Questão de certo ou errado. Eu tenho a proposição. Se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito. Aí a banca afirma que a proposição o servidor não gosta do que faz ou o cidadão cliente não fica satisfeito é uma maneira correta de negar. Galera, gabarito está errado. Por que está errado? Porque a negação do se então vai ser sempre o e. Aqui está falando que é o ou, então o gabarito é errado. Pô, Júlia, é só isso? Sim, é só isso. A negação da condicional vai ser sempre o e. A banca está falando que é o ou. O que eu faço? Está errado, porque a negação da condicional é o e. Mas, claro, somente para fins didáticos eu vou te mostrar qual seria a correta negação. Vem para cá para você verificar. Qual seria a correta negação? Mantém essa daqui. O servidor gosta do que faz e nega essa daqui. Tira o se então. O cidadão cliente não fica satisfeito. Então, a negação da proposição, se o servidor gosta do que faz, então o cidadão cliente fica satisfeito, vai ser o servidor gosta do que faz e
o cidadão cliente não fica satisfeito. Lembrando que eu posso mexer. Posso falar o cidadão cliente não fica satisfeito e o servidor gosta do que faz. Suave? Beleza. Mais uma questão aí para a gente fechar a nossa aula. A negação lógica da sentença. Se como demais e não faço exercícios físicos, então engordo é 2 pontos. Eu reproduzi aqui a nossa proposição. Olha só. De cara, tu já pode eliminar as letras B e C, porque ambas apresentam o sentão. Ó. Sentão, C, se não engordo, então não como demais. Então, essas duas já estão erradas, tá? Elas não são negações dessa condicional porque elas são condicionais. E olha só, esse cara aqui é ou. A negação é sempre quem? O e. Então, repare que por exclusão foi fácil. Galera, a negação da condicional é sempre o e. Caramba, Júlio, você é muito chato com isso. Sim, eu sou chato para o seu bem. De tanto eu falar isso, você vai ouvir tanto isso, mas tanto isso, que você não vai errar, tá bom? A negação da condicional é sempre o e. Repare que eu nem precisei aplicar a regra e já cheguei ao gabarito. Mas, claro, eu vou te mostrar como se chega a esse gabarito. Vem para cá para você observar. Eu quero negar essa proposição. Ela é uma condicional. Eu divido antes do então. Eu já sei que o se então eu vou jogar fora. Não pode. Vou manter esse cara. Olha como é fácil. Repete tudo isso daqui. Como demais e não faço exercícios físicos. Aí olha aqui, ó. Como demais e não faço exercícios físicos. Tá todo mundo aqui bonitinho. E sempre o e. A negação da condicional é sempre o e. Nego a segunda. Engordo vai ficar não engorda. Então tá aí gabarito letra A. Show de bola. Vamos fechar a nossa aula com chave de ouro. Galera, eu fui chato e incisivo com isso. Sabe por quê? Porque cai e cai muito em prova. Então guarda no coração que a negação de uma condicional, adivinha? Isso mesmo, vai ser sempre o E. Tamo junto, até mais.